Então, vamos lá. Agora a gente vai falar aqui sobre a diferença entre meditação e conexão. A gente escuta muitas pessoas falarem sobre meditação guiada, meditação disso, meditação daquilo, mas a meditação que eu vou falar aqui é outra, tá? É aquela que precisa de aterramento, aquela que você faz para que você consiga se desvencilhar de acásticos e outras vozes que estão te atrapalhando, te confundindo, quando você não consegue tomar uma decisão, quando você não consegue entender o que está acontecendo, quando você está extremamente cego, tá? Então, por que isso acontece? Porque você não está sozinho. Existe uma interdimensionalidade entre nós. Tem muita coisa acontecendo, né? Entre mim e você, entre mim e os objetos e a matéria. Então, só que eu não enxergo. E quando eu começo a ficar confuso, eu preciso o quê? Aterrar. E esse aterrar é a meditação, que é quando ela faz com que eu jogue para todos os cantos, eu baixe a frequência, baixe o som do externo, para eu poder ouvir o meu interno. Isso é meditar. Só que muitas pessoas, às vezes, falam assim, eu estava meditando ontem, eu fui lá para uma floresta tal, aí vi um índio, ou eu fui lá para minha outra vida. Eu não estou falando dessa meditação, tá? Eu nem sei se o nome disso é meditar, mas enfim, não estou aqui para falar a verdade das coisas, eu estou para ensinar uma coisa específica. Então, a meditação que eu estou falando aqui é você focar, certo? Eu tenho que focar em quê? Na minha respiração, para eu poder me imaginar em uma sala vazia, toda branca, aonde eu não estou pensando em absolutamente nada. É difícil? É. Só que o segredo é o quê? Focar na respiração. Quando você está focando na respiração, você não está conseguindo pensar em nada, porque você está prestando atenção se você está respirando direito ou não. Não entra pensamento, tá? E o importante da meditação é realmente isso, não entrar pensamentos. Por quê? Se você está confuso, o que está acontecendo com você? Tem acástico que está te incomodando. Tem aquele que está assim, ó. Ih, se eu fosse você, é por ali. Aí tem aquele, ih, se fosse você, não é não. Aí tem outro. Então, tem milhares de subconsciências em você, outras consciências suas do passado, que estão te atrapalhando. E outras coisas da interdimensionalidade também. Por isso você está confuso, por isso você não está conseguindo focar, por isso você não está conseguindo tomar uma decisão. E a meditação é a melhor coisa a se fazer, tá? Então, meditar é quando eu foco em algo para aterrar. Não é vagar, não é ir viajar no astral, isso não é meditar, tá? A gente precisa meditar, no caso que eu estou falando aqui, para a gente poder se aterrar e conseguir entrar num estado de consciência do que eu preciso agora, exatamente agora na minha vida, na encarnação que eu estou, hoje, dia tal, hora tal. O que eu preciso, né? Então, eu às vezes dou alguns exemplos, e, e o exemplo que eu normalmente dou foi o que aconteceu comigo, né? Então, teve uma época que eu tive alguns problemas de, de não conseguir me aterrar. Eu fiz a meditação, certo? E, e eu entendia que quando eu terminava a meditação, eu levantava da minha cama e eu tinha uma consciência da qual não eram aquelas que estavam me atrapalhando, onde eu saía e ia fazer alguma coisa do qual eu nem sabia que eu precisava daquilo, né? Como, por exemplo, ir comer uma fruta. Às vezes você não sabe que seu corpo está precisando de uma vitamina naquele momento. Por quê? Porque você está tão focado em tanta coisa externa que você não está preocupado com o seu interno, ou com a sua própria vida atual, o seu agora, né? Então, a meditação serve para isso. Mas e a conexão, Aline? Para que serve essa bendita conexão? Que para mim era tudo a mesma coisa, né? Então, a conexão, gente, é para que você chegue cada vez mais na sua essência. Entenda assim, eu tenho uma parte divina que está em mim. Só que nem sempre eu estou conectado com ela. Ela está em mim, mas quase sempre eu estou conectada aonde? Na matéria. Eu preciso sempre lembrar dessa essência que eu sou,
Senão, o que acontece? Eu entro em desequilíbrio. Por isso, conectar me ajuda a estar em equilíbrio. Eu não vou conseguir estar 100% o que eu sou, minha essência divina aqui na 3D, certo? Eu estou fazendo um trabalho dentro de um corpo fechado. Mas eu consigo trabalhar equilíbrio perante o que eu sou e perante a matéria. Né? Porque eu consigo, mais ou menos, me equilibrar nisso. Mas por quê? Porque eu estou me elevando em frequências altas, que é de amor, perante quem eu sou e sentindo a divindade em mim. Só que não adianta eu ir conectar e sentir a divindade em mim e ficar andando o dia todo, resmungando, falando mal dos outros, né? Tendo pensamentos horríveis, porque vai ser a mesma coisa que aquela pessoa que senta lá e reza, dali uma hora ela virou o demônio, né? Não adianta nada. Por quê? Porque a espiritualidade, o seu espírito está com você 24 horas por dia. Ele não está só quando você reza, aí você deixa ele em casa, você fala, agora eu vou trabalhar com o demônio, depois eu volto. Aí eu deixo o demônio e volto para o meu espírito ali divino, né? Não é assim que funciona. Então, você tem que estar trabalhando isso o tempo todo, com você mesmo, na sua vida, no seu agora, 24 horas por dia. Então, a conexão, ela não precisa ser 1 hora por dia. Ela pode ser o dia todo. Eu não estou falando para você ficar conectando dentro do seu trabalho. Conectar, gente, com a sua divindade significa estar sempre atento ao amor que você é. Toda vez que o externo vier te atacar, responder com esse amor. Isso é conectar 24 horas por dia. Quando você esquece o amor que você é, quem você é, de onde você vem, é que começa o problema na sua vida. Por quê? Porque a sua energia começa a oscilar. Então, quando eu falo proteção a emanar, é isso que eu estou falando. Vocês emanam luz. Começam a trabalhar a sua conexão com a sua divindade, com o seu eu superior, com o seu Deus, com o que você quiser chamar. Mas esteja assim 24 horas por dia. Nunca, sem esquecer quem você realmente é, para que isso não te atrapalhe. Tá bom? Então, aqui eu estou falando da diferença entre conexão e meditação. Tá? Para quem tem dúvida, eu falo com mais complexidade sobre isso no meu curso, mas eu acho que aqui já dá para a pessoa ter uma ideia, tá bom? Um beijo.